anda como nós e chega como é que a gente vai falar? O pessoal, caçador no meio da África, vê aquele ser que é importante na antropologia, que vai dizer que o ser humano ele só é considerado humano se ele tem cultura. Se ele não tem cultura, ele não é humano. Né? Por isso que o próprio Levi-Strauss vai dizer, não existe essa coisa de criança louco, etc. Para você considerar alguém ser humano, ele tem que estar com uma relação social e tem que ter uma cultura que justifique essa qualificação. Né? Então eles veem aquele ser que parece fisionomicamente com eles, eles vão e capturam aquele ser, trazem para o meio deles e jogam, investem para transformá-lo num ser humano, para que ele passe a falar, que ele ande, vire bípede e passe a vestir roupa. Né? E o que acontece é que esse ser vai, quando ele está se adaptando ao mundo branco, esses mesmos brancos, humanos, vamos dizer, não é branco, eles prendem a macaca, a gorila que o criou, que era a mãe dele, e no fim ela é levada para a Europa, ele encontra essa mãe num zoológico, liberta essa mãe, porque ele acha um absurdo, mas ele não cometeu nada errado, e o pessoal vai, persegue, matam a mãe dele, e aí ele vai e diz, olha, se ser humano é isso, eu prefiro voltar para o meu meio, e ele abandona a condição de ser humano, volta para a África e vai viver no meio dos gorilas, como um gorila que ele foi criado. Vocês veem a diferença da história. E tem também a questão do fantasma. Né? O fantasma é outro, é um ser branco. Hã? Não, mas existe. Você acha que tem um outro branco que o navio afunda e ele é salvo por uma tribo de pigmeus na África e ele é criado. O que não se explica é que, apesar de ele ser branco, ele vai para a Europa, estuda tal e volta para a África e comanda os negros, que são os únicos que pensam que ele tem 400 anos. Né? Os brancos nunca acreditam nisso, mas os negros acreditam e se submetem o tempo todo a isso. Isso não é à toa, é para você mostrar que existe, de fato, uma superioridade entre você ser europeu, branco, e você ser negro, africano. E aí no Brasil, que história que era essa? Isso que o Carlão passou para vocês, o que eu assisti, o que eu tinha na escola? O Brasil foi descoberto pelos europeus, que chegou aqui encontrando os índios vagabundos, preguiçosos, que não queriam trabalhar, e foi procurar os negros que gostavam de trabalhar. Que eu acho ótimo, né? Que gostavam de trabalhar e tal. Ninguém falava que você trabalhava na base da pancada. Porque eu digo que a forma dos negros aprenderem tanto a trabalhar com o português, eu sempre digo que foi uma pedagogia bastante eficaz, né? Que de fato está aqui, representa hoje, que é a porrada. Você fala para o cara não entende o que está. Não, a porrada, uma hora ele vai entender o que ele tem que fazer. Foi assim que você tem os negros indo para cá. Você imaginar alguém banto, né, da língua banto, que não sabia absolutamente nada de português, e vem um português e fala, faz isso, né? De repente você não é mais o fulano que você é João, você é Manuel, você acabou, né? Esquece todo o seu passado e você tem que aprender isso, né? Mas isso vira uma coisa romântica. Os negros vieram para cá substituir os índios que eles eram vagabundos. E o Brasil foi descoberto. E essa descoberta trouxe uma felicidade para os índios. Foi a melhor coisa que existiu aqui. E fora isso, no cinema norte-americano passava o Bang Bang, que era os índios no norte-americano, eram os bandidos, e os brancos, os mocinhos, e você ia lá torcer com o John Wayne, matar o máximo de índio possível, e ele virava o mocinho da história. Isso vai passando. E o que me incomodava? O que os negros trouxeram para o Brasil? Uma culinária, a feijoada, que era feita de resto de carne, não sei o quê, um folclore, que era o candomblé, e uma dança, ou um canto, né, que tanto podia ser a capoeira ou o samba. E que o Brasil entra na história e começa a progredir quando vem os europeus para cá após a abolição da escravatura, que na verdade aconteceu graças à redentora Princesa Isabel,
né, que a gente, negro, devemos reverenciá-la por ela ter nos libertado da situação horrível. Por que a princesa Isabel nos libertou? Porque nós éramos incompetentes e não lutávamos contra isso. Não aprendíamos absolutamente nada sobre a luta do negro no Brasil no período da escravidão. A gente só tinha que reverenciar a princesa Isabel, né? O que acabou acontecendo? Você chegava na escola, eu me lembro, dia 13 de maio, para mim, era a pior coisa do mundo. Né? Por quê? Porque eu já sabia que eu ia chegar na escola, cuidado, princesa Isabel, e não bastasse essa desgraça, tinha coisa pior no Brasil. Os brancos faziam o seguinte, isso, presta atenção. Você chega lá e fala, levantar uma boca que é o seguinte, a lei áurea foi escrita lá, você vou lá, pago, você volta a ser um escravo. Não, a princesa Isabel libertou os escravos porque ela tinha um amante negro. Ela gostava do negão, por isso que ela libertou. Né? Não, fica quieto, meu amigo. Se não fosse aquela branca lá, vocês até estavam escravos, vocês não prestam para nada. Ou seja, você pegava o negro, a criança negra, o ser negro, não era nem negro, né? Peraí, eu também estou exagerando, era cidadão de cor. Ninguém se chamava negro. Se você chamava alguém de negro, a negra é seu passado. Eu sou cidadão de cor, né? E falava com orgulho. Isso não é hoje não, hein? Estou falando de 1970. Alguns tinham vivo, né? Você estava vivo, né? Eu não posso mais falar lá, sabe porque eu dou aula, e como eu dou aula, eu falo dessas coisas, eu falo da frente negra, um aluno me perguntou, o ano passado, professor, o senhor tem 200 anos? Bom, o senhor sabe, o senhor fala tanta coisa. Eu falei, pô, eu conheço a história do Egito, mas eu não tenho 2.000 anos. Mas para não imaginar que porque eu falo da frente negra, eu vivia a frente negra, mas hoje em dia tem essas coisas. Então, mas eu costumo dizer que é 1970 porque ela está aí. Pô, no final do século passado, século XX. E a gente aprendia isso na escola. O que acabou acontecendo? O movimento negro, que isso, vamos supor, na Frente Negra Brasileira, ela de 1931, próxima à escravidão. Pensar na Frente Negra Brasileira, pensar o seguinte, havia muitos ex-escravos vivos, andando pelo Brasil. O Frente Negra Brasileira, quando ele falava contra a situação que o negro tinha, você está falando com um escravo, hoje nós falamos de escravo, é um ser passado. Você não encontra mais hoje ninguém que tenha passado pela experiência de escravidão viva. Você pode ter algum bisneto, né? Mas na Frente Negra Brasileira não. E a Frente Negra Brasileira tem uma coisa muito interessante, que eu vou falar aqui, e os professores do curso se virem depois para explicar isso que eu vou falar. Mas por quê? Porque é uma questão bastante polêmica. O negro no Brasil, ele passou a sofrer muito mais com a República do que no período do Império. Olha que loucura, o Império aconteceu no Brasil durante o tempo todo debaixo da escravidão. Mas na escravidão, o negro no Brasil estava melhor do que na República que termina a escravidão. Mas como é que é isso? Olha, no Brasil Império, quem estava numa situação de total marginalização e penúria eram os escravos, não os negros. Nós tínhamos muitos negros donos de escravos, e que por sinal eram às vezes pior do que branco dono de escravo, né? Tem um caso de um senhor que tinha escravo no Rio de Janeiro, riquíssimo, e que ele, quando morre, antes de morrer, ele deixa lá um testamento dando dinheiro para todas as igrejas do Rio de Janeiro, e no último parágrafo do testamento dele diz: se sobrar dinheiro, é assim, se sobrar dinheiro, comprem meu filho que eu vendi quando eu tinha tantos anos, quando eu comecei a minha riqueza, não sei o quê. Quer dizer, o cara está distribuindo para toda a igreja, e se sobrasse grana, comprasse a liberdade do filho dele. Coisa boa, né? Então, o imperador Dom Pedro II, ele patrocinou muitos negros irem para a Europa estudarem engenharia, não sei se medicina,
Em São Paulo nós temos Rebouças, André Rebouças, que era engenheiro, Teodoro Sampaio, temos músicos, temos vários, não só o Rabo lá que você colocou, de negros que tiveram espaços, né, muito grandes no período, né, porque no Império é o seguinte, se você fosse livre, você era considerado livre. Bom, tem um filme, não sei se vocês já viram, Quanto Vale ou É por Quilo, do Sérgio Bianchi, que começa com o quê? Uma mulher negra que vai com a polícia na casa de um branco dizer, esse branco roubou o meu escravo. Né? E o Sérgio Bianchi vai mostrar que muitos negros entravam na justiça. No Brasil é muito doida a nossa história. Escravo no Brasil chegou a entrar na justiça contra o senhor. Você deve ter visto? O escravo protestava o senhor. E a nossa justiça, na época do Império, aceitava. Quando vem a República, vem o que o Carlão colocou aqui, que foram junto com a República, as teorias racialistas, vamos dizer racialistas da Europa, que na verdade vai redundar nas práticas e teorias racistas. E o que essas teorias diziam? Que você tem uma divisão entre os seres humanos de raça, e quando você fala em raça, inevitavelmente você está falando em classificação. Né? Você não fala em raça só para diferenciar preto de branco, nada. Então, e quem faz a lista não vai se colocar por detrás. Não é mesmo? Eu sou corintiano, se eu estou contando a história do futebol, eu não vou dizer mal do meu time. Eu vou começar dizendo que o Corinthians é o último bicampeão brasileiro e não me interessa o passado do mundo. Vou dizer que o Corinthians tem mais títulos paulistas de pontos da rua. E vou ficar falando. Por quê? Porque eu sou corintiano e vou puxar a brasa para minha sardinha. Então os brancos fizeram a teoria racial. Óbvio que eles vão se colocar no topo. E quem vai estar na base, felizmente não são nem nós pretos, né? Nós pretos vamos ficar quase... Quem está na base, lá embaixo, são os indígenas. Né? Nós negros ainda estamos um pouquinho acima dos índios. Né? Eu sempre digo. Você falou que já tinha negros no caso, né? Na época do Império. Mas não foi colonizado só. Portugal trouxe as pessoas brancas para colonizar. Os negros vieram da Europa já da situação do escravo. Acontece o seguinte, que a sociedade ela é bastante dinâmica. Você vem para cá portugueses para colonizar o Brasil. Que tipo de portugueses vieram para cá? Você acha que foi a elite? Degradados, bandidos, condenados. Então, você estava condenado há 10, 20 anos na masmorra em Portugal, e masmorra é aquela prisão que igual a nossa hoje, não precisa ir longe, né? Vocês vão em qualquer delegacia, qualquer preso, Pedrinhas, eu estou em São Luís, mas Pedrinhas, você vai ver o que é uma masmorra. Eu acho que até a masmorra era melhor do que a Pedrinhas hoje. E aí o que acontece? Vem esse pessoal para cá, e aqui eles vão se transformar numa elite, e aqui eles vão dominar. Aí o curso tem 4 anos, então vocês vão entender como é que alguém chega como escravo e vira senhor. Você está entendendo? É a dinâmica que você tem dentro da história. E nós estamos falando de 300 anos, não estamos falando de 3 anos. Né? Então, ela é bastante complexa, porque se você pegar Chico Rei, por exemplo, ele tinha uma prática, uma técnica, uma estratégia muito boa, que era, quando eles trabalhavam numa mina de carvão, quando terminava eles tinham tudo de carvão, não, de ouro, de ouro. Eles eram revistados nus, porque ele não podia roubar o dinheiro. E qual é a técnica que eles faziam? Não, no cabelo. Não corta o cabelo, deixa o cabelo grande e deixa então um monte de terra no cabelo. Você revista o fulano todo no lado. Aí depois você vai lá, lava o cabelo e vê umas pepitinhas ali. E você vai economizando, quando chegar a um certo ponto, você vai e compra a sua alforria. Uma vez comprado, você vira livre. Para ser livre, você tem que ser escravo. No Brasil, trabalhar até 1888 era vergonha. É que a nossa sociedade, a nossa história é cínica. Não só a nossa história, mas o Brasil é um pouco pior. Né? De todas
Ser brasileiro é uma coisa muito terrível, né? Não. Por quê? Porque você tem 300 anos em que trabalhar é uma vergonha. O que o branco fazia no Brasil? Nada. Ele não andava. Pra vocês terem uma ideia, eles se compravam escravo cego, escravo aleijado. Por que você vai comprar um escravo cego, um escravo aleijado, um escravo sem perna, um escravo sem braço? Alguém sabe? Ele fazia menino e botar para escravizar. Não é. Pra quê? Alguém arrisca? Hã? Vai? Mais barato. Não, por quê? Não. Mais uma, vai. Hã? Pode dizer que é escravo. Assim é mais escravo. Não. Para pedir esmola. Acabou. Você comprava um escravo sério, um escravo sem perna, para pedir esmola. Olha só, gente. Até esmola os malditos não queriam pedir. Até esmola. Você ia andar, quem andava com liteira. Leia o Gilberto Freire, que vai dizer que as mulheres brancas, elas viviam dentro de casa, com problemas de pele, porque não tomavam nem sol, comendo que nem uma desgraça, entendeu? E não fazendo nenhum exercício. Era uma desgraça. Mas por quê? Porque você trabalhar era uma vergonha. Se vocês lerem os romances brasileiros, você não vai ver nenhum trabalhador dentro dos romances. Mas brasileiros no período. na Grécia também a pessoa não trabalhava. Também, mas é óbvio. Aonde você tem. Não, na Grécia tinha uma coisa boa. Eles não trabalhavam, mas guerreavam. Aqui tem uma coisa interessante falar nessa questão da Grécia, porque São Luís era apenas brasileira. Porque tinha uma legião de escritores e poetas que ficavam contemplativos, de todo escravo para trabalhar. Mas era ficava lá isso. escrevendo, fazendo poema e tal. Agora, no dia 14 de maio, o negro passa a ser vagabundo e trabalhar vira coisa de branco. E aí tinha uma piada que agora está meio que em desuso, mas aqui deve ter muito. No domingo a pessoa chegava assim: hoje eu vou dormir mais cedo porque amanhã é dia de branco. Vocês já ouviram isso? Dia de feriado. Por quê? Ah, porque amanhã é dia de trabalho. Mas quem disse que trabalho significa ter branco? Significa que depois do dia 13 de maio, o próprio Clóvis Moura escreveu um livro dizendo: o negro passa de ser bom escravo a mau cidadão. Né? O negro trabalhava, sustentou esse país durante 300 anos, no dia 14 de maio ele não serve para nada e o Brasil passa a importar mão de obra europeia para produzir no Brasil. Quer dizer, gente, os negros emburreceram da noite para o dia. Eles dormiram inteligente no dia 13 de maio e acordaram estúpidos e ignorantes no dia 14 de maio. E aí você tem um número fantástico. Em 20 anos o Brasil trouxe da Europa para cá quase a quantidade de pessoas, de negros que ela trouxe em 300 anos. Vejam o que significa o branqueamento. A Frente Negra está em cima disso. Olha que loucura. Eles trouxeram 20 milhões de negros, de brancos para cá. E o país não embranqueceu. Por quê? Porque eles trouxeram massivamente os brancos e os brancos vieram com as esposas. E casaram com o branco. Que bom, né? Então eu trago um branco, que casa com uma mulher branca, tem um filho branco, eu trago 2, vira 3, vira 4. Só que tinha uma coisa, os pretos estavam aqui. E os pretos estavam casando com as pretas. E os pretos estavam dando mais preto. Então você trazia, sabe aquele negócio de você bota um pouco de leite, aí você vai e coloca um pouco de café, estraga todo o esquema. Aí você vai botar mais leite para clarear, vem outro, bota mais um cafezinho. E era isso que estava acontecendo. E não servia. A Frente Negra, ela vem perante isso. A Frente Negra luta contra a vinda de brancos europeus. Tem coisa seguinte, a Frente Negra apoiou Hitler, porque ela dizia: Hitler defende os interesses dos alemães. Nós devemos defender os interesses dos brasileiros. Porque eles viam os europeus como os inimigos. Os europeus vinham aqui para marginalizar os negros. Só que a Frente Negra tem a escravidão na cara dela. E ela vai pegar os valores da sociedade. Porque a sociedade brasileira, ela tem um problema muito sério. A sociedade brasileira é assim, ela chega para mim e fala assim: Batista, você sabe que o Pelé é um sem vergonha, né?
Por quê? Porque o cara é um sacana, um bandido, só namora mulher branca, ele nunca transou com uma mulher negra, ele não assume as lutas. Oh, legal. Aí o cara vai perguntar, Batistão, você namora uma mulher branca? Não, você é racista, você é radical. Ou seja, o negro não tem saída no Brasil. Se ele fizer aliança com o branco, ele é um traidor. Se ele se ficar com o branco, ele é um racista, ao contrário, radical. O que ele tem que fazer? Deixar de existir. A saída que o negro tem no Brasil é deixar de ser negro. A Frente Negra tentou e acreditou nisso. Ela negou as religiosidades africanas, ela negou a cultura africana, ela negou a África, e ela dizia que a saída era só dentro do Brasil. Porque ela acreditou que no Brasil o problema não era racial, que o problema era social. Vocês até hoje vocês ouvem isso, né? Que o problema é social. Agora, a Globo colocou uma mulher negra para ser a mulher do tempo do Jornal Nacional. O que teve de ofensas a isso é demais. Mas por quê? Até tem negro que fala, pô, tá vendo? Demorou, a gente nunca está satisfeito com nada aqui, né? Então, quer dizer, se você põe. Só antes de eu continuar aqui, tem um caso de um amigo meu que me contou, o Faustino, que você conhece. Tem uma revista em São Paulo sobre vestido de noiva. E durante 30 anos, essa revista, 30 anos, sempre mostrou mulheres brancas vestidas de noiva. Você compra naquele troço para escolher o vestido que você quer, vai usar no casamento, etc. Aí esse meu colega negro tal, conversou com essa mulher e conseguiu convencer de que os pretos também casam. E que as mulheres negras usam vestidos, né? E aí ela botou 3 modelos negras no número, né? Porque ela falou, poxa, é verdade, tem mulher negra que compra meus vestidos, né? Ela recebeu alguns telefonemas de amiga dela dizendo assim, olha, hein, não vai esquecer das modelos brancas. Em 30 anos, porque botou 3 negras, não esquece dos brancos. Porque incomoda. Mas isso não é racismo, viu? Isso não é racismo. Isso não é preconceito. É só eu garantir uma coisa. O meu espaço, né? Então, a Frente Negra, ela tem que ser estudada de uma forma muito conscienciosa. O problema do Brasil é que tem gente que estuda a Frente Negra, mas é mesmo visão marxista deturpada. Não é marxismo, é marxista deformados, né? Que ficam pensando a Frente Negra como hoje. E a Frente Negra é racista, a Frente Negra é isso. Não, a Frente Negra ela tem que ser analisada no contexto em que ela existiu. Não estou elogiando nem nada, não sei se eu seria militante da Frente Negra. Talvez sim, porque eu não teria outra opção, né? Aí você tem depois um salto, o Teatro Experimental do Negro, que o ano passado, um dos fundadores desse teatro, mas foi a pessoa mais importante dela, faria 100 anos, que foi o Abdias Nascimento. Qual é a grande importância do TEM? O TEM, diferentemente da Frente Negra Brasileira, o TEM vai dizer, problema no Brasil não é que o negro é vagabundo, é preguiçoso, não, é que tem uma discriminação e um preconceito. O Brasil é racista. O TEM é o primeiro a colocar isso, né? E diz, a nossa referência não é a Europa, a nossa referência não são os brancos, a nossa referência é a África, né? Ele vai voltar para a África, ele vai tentar entender a luta dos negros dos Estados Unidos e começar a dizer, os negros precisam se organizar e se ver, e a sociedade brasileira tem que incluir o negro na história. É a primeira organização negra que vai pedir mudança no currículo escolar, em 1940, né? 41, um pouco antes da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, né? E olha a importância do TEM. O que foi o TEM? Da Segunda Guerra Mundial. Corrija, porque eu estou correndo falando rápido, corrija para mim. É desgraçado. Mas o que é interessante na Frente Negra Brasileira é o seguinte, o que era isso? Era teatro de negros representando papéis.
E não era só negro para negro. Nós temos agora, nesse momento, uma discussão no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, do blackface, uma peça que eu não vi o nome, que estava usando blackface e o pessoal foi protestar e tal, e eles suspenderam a peça e estão fazendo uma discussão. Vocês sabem o que é o blackface? Ótimo, eu adoro isso justifica a minha vida para cá. Blackface é aquela técnica que tem dentro do cinema e no teatro, principalmente foi muito utilizado nos Estados Unidos, de branco pintarem a sua pele, o seu rosto para fazer papel de negro. Né? Então você tinha muito disso no cinema norte-americano, e aqui no Brasil nós tivemos um caso desse que foi naquela novela da Globo, A Cabana do Pai Tomás. Pai Tomás é uma figura de um negro velho norte-americano que fica no meio do mato lá, e o pessoal vai conversar com ele. De lá vem esse negócio de você chamar de Pai João, né? Quando chama de Pai João, que é aquele negro velho mais conservador, né? Conformado, exato. E aí a Globo resolveu fazer essa novela, só que o Pai Tomás é negro. E eles pegaram um ator branco, o Sérgio Cardoso, e pintaram de preto, botaram um algodão na boca dele e tal, e botaram uma peruca e tal, para ele fazer o papel de negro. E teve um branco na época, o Plínio Marcos, que foi e denunciou e disse que a Globo era racista e tal. Essa história é muito interessante, porque o Milton Gonçalves, ele estava começando como aluno, como ator da Globo, ator negro. E aí a Globo chamou e disse para ele, olha, nós queremos que você vá para a imprensa e diga que nós não somos racistas porque você é ator da Globo. E ele diz isso naquele filme do Joelzito, que ele tremendo de medo, vocês imaginam isso? A negação do Brasil. E ele vai dizer assim, não, eu não vou fazer. Então, cara, você não vai falar? Não. Então você está demitido. E ele vai para casa, arrasado, imagine, perdeu o emprego na Globo, mas ele foi salvo porque tinha um norte-americano na Globo e disse para os caras, vocês são malucos, doidos. O cara, por quê? Porque vocês estão sendo acusados de racismo, porque vocês estão pintando um branco para fazer papel de negro e me demite o único negro que vocês têm. Deixa de ser estúpido, né? E quando ele volta pensando que tinha sido demitido, os caras, não, você não vai ser demitido porque não dá. Foi a hora que ele começou a virar militante, porque valia a pena ser preto, né? Se ele fosse branco, ele se ferrava. O Plínio Marcos nunca trabalhou na Globo, né? Ele foi fazer novela na TV Tupi e fazia uma forma fantástica. É um cara que eu respeito muito no teatro brasileiro, né? Então você tinha o blackface aqui no Brasil, no período do tempo. E o que eles vão fazer? Primeiro eles vão trazer uma peça de um autor norte-americano, Jones. Como é mesmo? Imperador Johnny. Agora eu esqueci o nome do autor. E fora isso, eles vão fazer Otelo, né? E Otelo é uma peça eminentemente fantástica. E eu acho que eu preciso estudar bem, porque Otelo tem uma informação fantástica. Otelo é uma peça do William Shakespeare de 1600, né? Feito em Shakespeare de 1600. Olha, 1600 é próximo à expansão da Europa para a América, para a África. E o William Shakespeare vai fazer uma peça em que o chefe do exército dinamarquês era um negro, um mouro. O que significa isso? Gente, a Dinamarca, na década de 70, fez um movimento pela defesa dos loiros. Porque, não sei se vocês sabem, loiro é recessivo. O único lugar que loiro não é recessivo e cresce demais é no Brasil. Porque loiro no Brasil não nasce, surge na farmácia, né? Com aquele, como é que chama? Água oxigenada e tal. E eu acho que isso faz mal para o cérebro, né? Porque a pessoa principal, essa é a Xuxa. A Xuxa, ela é morena e branca de cabelo preto. Ela passou a usar esse troço, acreditou que era loira, e depois ela acha até que teve uma filha loira, chacha, que chegou um dia e falou, para mim, não quero mais ser isso, eu não sou isso, né? Eu acho que faz mal para o cérebro, e é bom não usar esse negócio aí, que deve ser meio prejudicial